Olha, meu 17 horas. Tá? Vamos ser pontuais. Vamos sim. Você é que manda, rapaz. Normalmente eu estou do outro lado, né, fazendo as perguntas. Agora eu sou o entrevistado, então você é que manda. Perfeito, professor. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Álvaro Farias Pinheiro, sou analista em gestão de tecnologia da informação, comunicação, da Agência Estadual de Tecnologia de Comunicação, uma AGTIC. Eu coordeno a coordenação de sistemas, automação digital e inovação da Procuradoria-Geral do Estado. Sou doutorando em inteligência computacional e orientando do professor Fernando Buarque. Então, com muita honra, recebi esse convite. O prazer é meu. E vou apresentar agora o professor doutor Fernando Buarque de Lima Neto. Então, é um resumo, um pequeno resumo do currículo. Possui doutorado em inteligência artificial pela Universidade de Londres e do Imperial College, com pós-doutorado da Universidade de Minster e da Universidade da Flórida. É membro permanente da Academia Pernambucana de Ciências, é professor associado sênior da Universidade de Pernambuco, sendo membro permanente do programa de pós-doutorado de Engenharia da Computação. Bom, professor, esse eu tentei resumir ao máximo o seu currículo. Tá bom, rapaz. Bom, vamos começar, né, professor? Eu vou fazer uma pergunta que eu até uma vez, numa sala, o senhor tinha até dito que foi numa das viagens lá para fora que veio a ideia. Mas eu gostaria que o senhor colocasse aqui como é que surgiu a ideia desse projeto de sala de aula aberta. E aproveitando do Ligov também. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, Álvaro, pelo seu tempo, pela sua atenção. Não é? Eu acho que esse programa que nós temos aqui de divulgação da- da- das ações científicas da universidade, do nosso departamento, ele é muito importante. Não é? Afinal, a universidade precisa interagir com a sociedade. Então, hoje, eu acho que pelo tema convidado, é importante explicar à audiência que nós vamos falar sobre duas ações, né, que são ações que a universidade, especificamente o nosso grupo, realiza para aproximar a academia da sociedade. E elas são justamente a sala de aula aberta e o laboratório de inovação de governo ou de inteligência de governo, como às vezes a gente fala. Muito bem, então vamos por parte, né? Falar da primeira. A sala de aula aberta é uma metodologia. É uma metodologia de ensino, depois eu explico um pouco mais os detalhes, mas a sua pergunta é como é que ela surgiu, né? Então, eu queria então voltar um pouquinho no tempo. Quando eu cheguei na UPE, nós tínhamos um curso ainda de graduação, chegando na metade, e eu cheguei num momento em que os alunos, um ano depois, iriam estudar IA pela primeira vez, a disciplina. E eu montei essa disciplina, né? Na época, a gente tomou algumas decisões e a disciplina ela teve uns aspectos inovadores, né? Por exemplo, a gente não ensinou linguagem de programação na época. E, mas essa disciplina ela foi implantada em 2004, né? E de 2004 até mais ou menos 2015, ela foi ensinada, em princípio, da mesma maneira, que é a maneira onde muita gente ensina, tratando o aluno como objeto do aprendizado e não como sujeito, né? E nesse período, em 2015, eu estava fazendo um estágio pós-doutoral na Alemanha e vendo como as ações de ensino e aprendizagem lá, elas se misturam com a pesquisa, né? Porque o modelo alemão, para quem talvez não saiba, ele é um modelo proposto por Alexander von Humboldt e que não separa o ensino da pesquisa. Então, o aluno ele entra e, ao mesmo tempo, ele aprende e questiona o conhecimento. E eu voltei muito impressionado com isso, né? E também, obviamente, a Alemanha tem uma estratégia de transferência de tecnologia da universidade para o mercado muito grande através das fundações, da Fundação Fraunhofer, que é como se fosse um escritório de transferência tecnológica.
O Brasil optou por um modelo diferente, onde a universidade, em princípio, faz tudo, faz a pesquisa, faz extensão, faz ensino e transferência tecnológica. E, obviamente, quem faz tudo isso de uma vez, talvez não faça bem. Muito bem, então, quando eu voltei para ensinar IA, eu me senti um pouco antiquado, né? Porque eu estava fazendo daquela maneira tradicional e então nós pensamos em inverter a aula, abrir a sala para a sociedade, né? Eu depois posso falar um pouco mais sobre isso, mas em princípio a ideia surgiu, a sua pergunta foi essa, né? Quando eu retornei desse pós-doutorado, justamente tentando fazer com que a universidade tivesse mais abertura para a sociedade. E aí eu acho que ficam algumas perguntas depois para a gente ver como é que ela funciona, etc., né? Mas, em princípio, foi esse o momento. E nós, inicialmente, implantamos ela na disciplina IA, né, que é a que eu ensino. Depois, outros professores acharam interessante, também se juntaram, o professor Alexandre Maciel, na disciplina de mineração de dados, a professora Maria Lencastre, na área de requisitos, e outros professores. A nossa ideia depois é até expandir um pouco mais, mas eu acho que isso talvez para uma outra parte da nossa conversa aqui. Certo. Eu, como componente e participante desse processo, né, eu já sei que houve conquista, né, porque o LIGOV da PGE é decorrente desse projeto do Sala de Aula Aberta. Então, é uma consequência. Mas, na sua visão, professor, quais foram as conquistas que o senhor conseguiu ver em termos de ganhos? Olha, eu acho que talvez seja importante mencionar para quem está escutando pela primeira vez o que é a sala de aula aberta. Então, essa metodologia, ela pressupõe algumas mudanças no processo de ensino. A gente inverte os conteúdos, né, e inverte dentro da aula e inverte o semestre. Então, por exemplo, a disciplina começa com os projetos. Normalmente, uma disciplina de engenharia tem projetos no final. E essa nossa disciplina a gente ensina e distribui os projetos no começo. De maneiras que o foco da atenção sai um pouco do objeto do ensino para a função da formação superior, que é, de certa maneira, no caso de engenharia, né, resolver problemas. Onde o conteúdo ele é, então, transversal na atividade de resolver problemas. E aí, ao fazer isso, respondendo agora a sua pergunta, uma das questões que eu vejo como mais claras de contribuição para quem participa é justamente a habilidade que é adquirida durante o processo, né, de resolver problemas reais. Como o IA trabalha com problemas complexos, né, então, de certa maneira, o aluno sai da disciplina sabendo dos conteúdos, claro, mas também sabendo usar os conteúdos em problemas reais, que é uma queixa muito frequente na academia, contra a academia, de que o aluno sai da universidade sem saber aplicar seus conhecimentos. Então, esse, Álvaro, talvez seja, na minha opinião, o maior benefício dessa metodologia que nós criamos e que tem dado certo, tem crescido o número de interessados, de projetos, né? Eu sou suspeito, porque eu sou da PGE, muitos procuradores já estão participando, né? Já participaram, estão participando, e muitos já estão querendo participar das próximas, mas dos outros órgãos, os professores sentiram esse mesmo interesse que a PGE vem mostrando. De uma maneira geral, é importante também destacar o seguinte: a ideia da sala de aula aberta ela não é necessariamente apenas para os órgãos de governo. A ideia é que nós vamos abrir a sala para que venham pessoas de fora e tragam problemas reais e que participem junto com os alunos do semestre. Então, eu acho que o nome aberta ele se justifica por causa disso. E, de certa maneira, quando você menciona a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e os procuradores, isso aí é uma ação que eu acho que deu muito certo, no sentido de que nós estamos convidando pessoas que têm problemas grandes, reais, né, e que, de certa maneira, a IA pode contribuir muito com eles. Agora, pode ser usado também na iniciativa privada. Agora, ao longo desses 4 anos que nós já usamos,
a metodologia, nós já tivemos muitos outros órgãos do Estado, tivemos empresas, né? Nós, de destaque, eu posso lembrar assim, de cabeça muito rapidamente, a Controladoria Geral do Estado, a CGE, a Secretaria da Fazenda, a ADDPER, nós tivemos também a Agência Pernambucana do Clima, a PAC, né? Nós estamos agora com a Secretaria Estadual de Saúde, a SDS também já participou. Quer dizer, de certa maneira, nós tivemos um conjunto grande. E o que eu acho mais bonito na iniciativa é que você tem pessoas desses órgãos, né, que entram e, junto com os alunos, estabelecem essa ponte entre a demanda, não é, por soluções, nesse caso, da minha disciplina só, não é das outras, elas têm outras demandas, mas as demandas por solução para problemas complexos, não é? E dos visitantes e os alunos, obviamente, aprender os conteúdos para resolver esses problemas. Então, no final, a troca é muito grande, não é? E eu percebi, respondendo mais diretamente sua pergunta, não é, que a PGS foi muito assim, aberta, é engraçado isso. Nós abrimos e também a PGE se abriu para esse processo, a Controladoria, né? Muitos órgãos, eu acho que aproveitaram bem. E aí a metodologia tem várias partes que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente, né? Aí vem a próxima pergunta. No seu planejamento de futuro, visto que o Sala de Aula Aberta foi um projeto que teve sucesso, né? Então, ele teve a aderência dos órgãos e está tendo um retorno. Existe já um planejamento de projetos futuros que serão complementares ao Sala de Aula Aberta, além do LIDOC? Bom, veja só, eu acho que a gente precisa deixar claro, não é, que a universidade ela se lastreia em 4 pilares: ensino, pesquisa, extensão e transferência tecnológica. Então, de certa forma, nós não podemos fugir disso, né? Então, os projetos que nós pensamos, eles têm que atender isso. O professor, o pesquisador, ele tem que dar aula. Então, tudo que nós vamos fazer, de certa maneira, tem que envolver alunos. E os alunos podem ser de graduação e de pós-graduação. Agora, essa dissociação da pesquisa, a indissociabilidade da pesquisa com o ensino, eu acho que é fundamental. Então, hoje, eu não vislumbro nenhuma ação minha futura que não envolva, não é, pesquisa e ao mesmo tempo, ensino-aprendizagem. Por outro lado, eu percebo também uma demanda muito grande da sociedade, nesse momento de revolução que nós estamos vivendo, a revolução da inteligência, não é, por uma intervenção da universidade mais diretamente na sociedade. Portanto, é muito importante, pelo menos para mim, que as ações juntem alunos, não separem pesquisa de aprendizagem, ensino-aprendizagem, e que, de alguma maneira, tenham reflexo na sociedade. Ou seja, resolvendo diretamente o problema, não é? Ou seja, por transferir algum tipo de ou tecnologia ou metodologia, não é? De forma que ela se torne, além de útil na formação de pessoas e produção de conhecimento, mas na demanda, na solução de problemas que não deixam de surgir. E aí, por isso, talvez, que a ênfase que nós estamos dando nesse momento é no serviço público, porque as empresas que podem participar também, elas têm uma velocidade talvez maior, uma capacidade de se reorganizar um pouco mais e contratar serviços, se forem necessários. Já o Estado, ele tem uma série de regras que tornam inerentemente mais lento o seu funcionamento. Então é justamente por isso, viu, Álvaro, que todos esses projetos meus futuros, né, eles fortemente envolvem tentar contribuir com as demandas reprimidas para a solução de problemas complexos dentro do Estado. E aí, essa semana, por acaso, recentemente, né, falamos com alguns diretores de órgãos do Estado. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. Né? E conversamos sobre as novas edições, por exemplo, no ano que vem, né, tentarem focar em agências do Estado que estão precisando de, talvez, um pouquinho mais de tecnologia, certo? Temos também
algumas ações já entabuladas para uma grande secretaria do Estado que demanda possibilidades de uso de IA. Eu evito mencionar os nomes porque, como nós não efetivamente assinamos os convênios, é bom destacar que todas essas ações possuem um convênio, né? E eu estou só dizendo, assim, de uma maneira mais geral, o rumo que nós queremos, que é para atender problemas complexos, principalmente do Estado, do governo, né? E segundo, tentar mobilizar os alunos, né, nesse esforço, entendeu? Mas, de uma certa forma, a minha energia, o meu coração, a minha mente está nesse sentido, né? Tentar fazer como os nossos saberes, traduzir os nossos saberes em ações concretas, né, de apoio ao nosso Estado, principalmente, mas, de uma certa forma mais geral, à sociedade. Perfeito, professor. Veja, eu semana passada eu tive a oportunidade de assistir a defesa do meu colega de Estado, né, o Renato Cirne, e a gente pode considerar isso como um caso de sucesso. Né? Aí eu gostaria que o senhor falasse desse... Olha, quando a gente fala dessa metodologia, a sala de aula aberta, ela não é um semestre só, né? Então, nós concebemos ela em 4 momentos. Num primeiro momento, né, a universidade se abre para receber visitantes que venham com seus problemas, com seus dados, com vontade de participar, né? E aí esse trabalho é feito dentro da sala de aula, junto com os alunos, e no final, alguns produtos, dependendo da disciplina, porque serve para muitas disciplinas, né, eles saem quando os visitantes voltam para os seus órgãos originários, as empresas, levam esses produtos já como uma solução concreta, custo zero, não é uma cobrança nenhuma da universidade, afinal, o professor está fazendo seu papel, o aluno está estudando, então é o Estado, de certa maneira, ajudando o Estado, né? E dessa maneira, nós cumprimos a fase 1 da sala de aula aberta, da metodologia. Qual é a fase 2? A fase 2 é quando esses visitantes que voltam para os órgãos do Estado, eles levam os alunos com eles, não é? Ou elas. Levam na figura de estagiários, na figura de alunos que vão fazer seus trabalhos de conclusão de curso, não é? E isso é a fase 2, é mais um semestre, né? No terceiro semestre, aqueles primeiros visitantes, alguns, como você, Álvaro, se sentem motivados a voltar à universidade, não mais necessariamente apenas para ação ensino, mas para fazer seus cursos de pós-graduação. E aí a terceira fase da sala de aula aberta. Quando você menciona o Renato, que eu acho que eu vi o nome dele em algum momento aqui, o Renato Cirne, ele, pela primeira vez na semana passada, nós chegamos na 4ª etapa da sala de aula aberta. Né? Que etapa é essa? Justamente quando quem veio fazer a pós-graduação termina a pós-graduação e volta para o teu órgão originário. Então, se vocês acompanharam, há dois trajetos, né? 2 idas e vindas. Primeiro, ele vem com problemas, volta com solução, depois volta com problemas mais elaborados, faz uma pós-graduação e volta, de certa maneira, com soluções ainda mais elaboradas. E é o caso do Renato, que terminou o mestrado com um problema complexo da Controladoria Geral do Estado e que, de certa maneira, não só a dissertação dele vai ajudar a Controladoria, mas vai também, de certa forma, abrir o caminho da pesquisa para o Renato. Agora, essas indas e vindas são tão legais que termina que Renato agora, eu acho que ele não sabe mais se é da Controladoria ou se é da UPE. Acaba ficando um servidor público completo na academia, né, que é do Estado, da Universidade de Pernambuco, e do órgão ao qual ele foi concursado. Agora, professor, eu lhe faço uma pergunta. Eu como aluno, eu como servidor, eu sei que existe esse projeto, ele traz benefícios. Como aluno, eu estou trazendo
resolvendo problemas reais, né? Que é aquela metodologia PBL, do Problem Based Learning. E como Estado, você está solucionando problemas complexos que custariam muito tempo e dinheiro. Mas para a universidade, somente que se esse vídeo for visto por outras instituições, outras universidades, quais são os ganhos para a universidade, em termos administrativos, acadêmicos, que o senhor colocaria aqui nesse Bom, veja só, você tocou num ponto importante. De certa maneira, não há uma cobrança por esse serviço. E eu quero deixar claro aqui que a universidade ela não está, nesse momento, ao fazer isso, invadindo, por exemplo, o lugar que seria da iniciativa privada. Não é isso. Pelo contrário, nós estamos abrindo novos mercados, né? Porque, por exemplo, a Procuradoria necessariamente nunca usou IA. Provavelmente, nós não vamos ter condição de oferecer todos os serviços de IA. Então, de certa maneira, algumas empresas no futuro podem se beneficiar dessa ação. Então, é um benefício adicional para a sociedade, né? Até mesmo porque, como nós estamos nessa revolução, a universidade tem que liderar o processo de difusão da cultura da inteligência artificial em todos os seus segmentos. Agora, o benefício para a universidade, né, eu diria que, como a universidade ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, o benefício maior é ela se tornar relevante para a sociedade. Porque uma universidade, ela é uma instituição cara financeiramente para se manter. E o modelo antigo de universidade envolvia apenas formação de pessoas, né? O que é muito importante. Mais recentemente, eu diria de uns 20 anos para cá, houve um aumento substancial da produção de conhecimento, ou seja, a universidade, pelo menos localmente, né, se envolvendo na produção de conhecimento. Isso é muito importante também. Mas, nesse momento da evolução da nossa sociedade, nós precisamos mais. Então, o ganho que você me pergunta desse processo todo, dessa aproximação da universidade com a sociedade, ele é um ganho indireto para a universidade, ele é direto para a sociedade, só que como a universidade está nesse tecido, entendeu? Ela termina se beneficiando porque ela se torna relevante, entendeu? Então, esse eu diria que para a instituição, porque certamente não há um ganho direto. Agora, os alunos saem melhor formados, por incrível que pareça, né? É interessante, porque a disciplina, eu estou o tempo todo falando de coisas que não necessariamente são IA. São problemas, e a IA é muito pouco falado até, né? Porém, torna-se essencial para a resolução do problema, entendeu? Isso é uma coisa que chama, um princípio que se chama construcionismo, e que, na minha opinião, funciona muito bem. Agora, eu queria também mencionar que nós não estamos sozinhos, fazendo isso sozinhos. Esse projeto, ele também contou com um apoio, eu diria, importante da FACEP, né, porque a FACEP, há alguns anos atrás, criou um edital para fomentar professores irem para os órgãos do Estado, e eu e o professor Alexandre Maciel, nós fizemos uma visita justamente à ATI, que é o seu órgão originário, e lá tivemos eu diria, esse insight de amadurecer a ideia, formalizar, de maneiras que hoje também a ATI é um grande parceiro nosso, no sentido de ajudar a prospecção, não é? Porque quando a gente fala do Estado, nós não podemos esquecer que o Estado de Pernambuco, por exemplo, tem 70 órgãos diferentes. Então, um professor, dois, não poderia estar prospectando em tantos lugares. Mas a ATI possui técnicos em todos esses lugares, né? E mais que isso, também a ATI tem feito coisas muito legais, criou um repositório, os órgãos que não participaram do Sala de Aula Aberta podem se beneficiar consultando soluções que foram desenvolvidas e que estão lá depositadas, né? De maneiras que eu acho que é certamente uma ação que todos ganham, entendeu? Então fica difícil, às vezes, pontuar onde é que há um ganho individual, não é? Todos ganham, até o professor que estava entediado, ensinando a disciplina do mesmo jeito,
há vários anos, né, para mim, cada semestre é diferente. Cada semestre tem assuntos e desafios novos, né? Então, todos ganham. Perfeito. Mas quais os desafios? Porque se esse vídeo for visto por uma outra instituição que queira implantar um projeto semelhante, quais foram os desafios que o professor teve que superar para que esse projeto Bom, realmente... vamos dividir em duas partes. As instituições que queiram implantar isso, eu estou nesse momento sendo consultado por pelo menos duas. Eu vi aqui que tem um ex-aluno meu de Honduras, o Luiz Lu. Luiz, mande uma mensagem aí no chat. O Luiz está querendo implantar isso em Honduras, né? Então, o caminho que o Luiz está fazendo é conversar comigo, nós vamos ver como é que a gente pode criar um roteiro, certo? Vamos tentar ajudar. Eu estou com também uma consulta, por acaso hoje eu respondi um e-mail lá de Portugal, né? E eu quero com isso dizer a vocês que essa demanda, ela não é porque o programa necessariamente é muito bom, é porque é uma demanda que, de uma maneira geral, as universidades não estão, talvez, atendendo como poderiam. E como esse modelo, essa metodologia, ela permite, olha aí, o Luiz se escreveu aí agora, ela permite justamente a gente criar essa aproximação. Talvez a implantação seja até mais facilitada, porque é assim, é o óbvio, entendeu? É o óbvio, é trazer as pessoas que têm problemas para dentro da universidade e colocar os alunos em contato com essas pessoas, o professor como mediador. O grande desafio, que foi o que você me perguntou mais objetivamente, é você convencer as pessoas de que a universidade não é um bicho-papão e que você pode, por exemplo, colocar alguém de ciências humanas, como os advogados que hoje participam das ciências sociais aplicadas, desculpe, os advogados que participam da sala de aula nesse semestre, dentro de uma aula de engenharia, né? Esse desafio nós contornamos justamente transformando a aula não no momento de aprendizado daquelas fórmulas todas. Né? Como a gente inverte a sala, essa complexidade ela fica para um estudo individual do aluno e o que ele traz são as dúvidas para dentro da sala de aula, entendeu? Essa dificuldade de convencer as pessoas de que elas são capazes de acompanhar uma aula de engenharia devidamente transformada, porque se nós formos dar aula de engenharia da forma tradicional, o aluno fica entediado, sai sem saber aplicar aquilo na prática e praticamente é impossível alguém de outras áreas que não sejam engenharia acompanhar. Então esse é um grande desafio, entendeu, Álvaro? Agora, o restante do processo, ele não é necessariamente algo que seja intransponível. Ele necessita apenas uma orientação, que eu estou aberto a contribuir, não é, aos interessados, compartilhar esse aprendizado nosso. Cada semestre nós estamos aprendendo coisas mais, por exemplo, como avaliar nesse sistema, não é? Como criar permanência das coisas, para evitar que, por exemplo, o que se produz seja muito bonito naquela hora e depois não gere uma transferência efetiva, entendeu? Mas isso tudo, eu diria que são aspectos menores. O maior desafio é realmente convencer as pessoas que elas podem entrar na sala de aula, serão bem-vindas, né? Afinal, a universidade ela é um patrimônio da sociedade, e não apenas dos alunos que, por acaso, tiveram a sorte, entre aspas, de entrar. A universidade não é um clube, ela é uma instituição da sociedade que tem papéis muito importantes, não é, nessa transformação, não só digital, mas nessa transformação humana, nesse momento de revolução que nós vivemos atualmente. Certo. Aí vem, eu como aluno seu, eu tive a oportunidade de ser só da disciplina de revisão sistemática da literatura, e como consequência, o trabalho está sendo visualizado até fora do país, fico muito feliz disso.
Mas lá na disciplina o professor tinha dito dos interesses, né? Existe o interesse da universidade em cima do aluno, o interesse do próprio aluno, o interesse do professor, o interesse do coordenador, e no projeto passa por interesse do cliente também, que é Certamente. como é que o senhor consegue lidar com tantos interesses diferentes? Qual é Olha, o o macete? segredo é muito simples. É que os interesses são convergentes. Né? Se eles fossem interesses divergentes, aí seria complicado. Né? Mas, por exemplo, vamos pegar um par desses aí. O aluno quer aprender IA, mas ele quer aprender para aplicar. Se eu coloco na frente dele um problema e digo a ele que é um problema dos quais ele vai encontrar no futuro, o interesse do aluno está 100% em resolver aquele problema. Entretanto, não é? Aquele problema não é artificial, ele é um problema real que precisa ser resolvido e é um desejo do cliente, como você falou, que seja resolvido. Não é? Então, o cliente tem todo o interesse de trazer o problema, explicar da melhor forma possível, trazer os dados que são necessários, não é? E o aluno tem um interesse complementar a esse, certo? O meu interesse como professor, não é que o aluno aprenda, saia sabendo aplicar os conhecimentos, não é? E, de certa maneira, também tem o interesse que a universidade ela seja encarada pela sociedade como um patrimônio. Né? Durante muito tempo, as pessoas olhavam para a sociedade, os governantes olhavam para a universidade pela conta que a universidade representa no orçamento, né? O valor financeiro. Mas hoje, graças a Deus e a muito trabalho, não é, nós estamos nos mostrando para o Estado também pelo lado da utilidade e da efetividade das contribuições que nós podemos gerar diretamente e não indiretamente. Porque você imagina, formar um aluno de graduação em engenharia são 5 anos pelo menos, mais 2 anos de mestrado, não é? Mais 4 anos de doutorado. Então, alguém que efetivamente saia no doutorado, a sociedade investiu quantos anos? Não é? 11, 12 anos nessa formação. É muito tempo. Então, é muito importante que todos nós miremos nessa excelência acadêmica, todo mundo quer ser excelente, mas também que sejamos relevantes ao longo do processo, entendeu? Então, eu acho que a grande virtude da sala de aula aberta é esse casamento de interesses que eu já falei, mas também tornar a universidade relevante ao longo do processo, entendeu? E não esperar 12 anos para que você, não é com boa vontade, depois de 12 anos, vá gerar alguma coisa para a sociedade, entendeu? Muito bem. Então, eu acho que isso aí é um bom resumo do que é a sala de aula aberta. E essa sua experiência, que são incontáveis anos, não vou dizer aqui os anos, são incontáveis anos como professor na metodologia tradicional. E nesses últimos anos, nessa nova metodologia, né, quais são as grandes diferenças que um professor que queira ir para essa metodologia ele vai ter que... Quais são os paradigmas que ele vai ter que quebrar? Bom, primeira coisa, ele vai ter que descer do púlpito, né? Porque o professor, na universidade 2.0, a gente está na sociedade 4.0, a universidade está 2.0. Certo? A universidade atual é um modelo de mais de 200 anos. Eu tenho dito isso, não é? O modelo de sala de aula, onde todo mundo mais ou menos tem a mesma idade, isso foi inventado na Prússia, não é? No século XVIII. Então, e aí esse modelo, ele cria o professor, coloca o professor como a fonte do conhecimento. Então, se o professor gosta dessa posição, ele vai achar ruim. Porque na sala de aula aberta, ele é apenas mediador. Mediador dos interesses do cliente. E, na verdade, todo mundo é cliente, né? Porque o aluno é cliente para aprender coisas. E o visitante é cliente para ter seus problemas resolvidos. E aí o professor ele não está mais como foco, né? Como sujeito dessa sala, desse processo. Ele é o objeto do processo. Eu não sei se vocês percebem essa mudança paradigmática, não é? Mas assim, você como sujeito, você é o dono, a aula é minha. Numa aula dessa que nós estamos falando,
A aula é deles. Você ali está como coadjuvante. Então, se algum professor gosta desse pedestal, ele não vai ter muita alegria na sala de aula aberta. Agora, se você tem a ideia de querer contribuir com o processo formativo, né, e fazer isso talvez de uma maneira menos central, mas mais instrumental, então essa é para você, entendeu? Mas a sua pergunta é muito ampla, viu, Álvaro? Eu acho que tem muitos aspectos que os professores precisam repensar, porque a forma de avaliar tem que ser diferente. Não é? Os trabalhos são em equipe, né? Os trabalhos não são individuais mais. Então, por exemplo, eu faço uma prova na disciplina, mas por uma obrigação quase, certo? Porque a disciplina não necessariamente precisaria ter aquela avaliação tradicional, né? Eu posso avaliar o aluno vendo o resultado do que ele está entregando, e não nesse modelo antigo avaliativo, onde eu escrevo uma pergunta, e se ele tiver sorte de ter lido o parágrafo do livro correto, ele responde, né? Muito melhor, pelo menos para mim, é eu pedir a ele que mostre que ele sabe resolver um problema. Então essa é uma mudança também muito grande. Dá mais trabalho, porque em vez de você ficar simplesmente aplicando um gabarito em cima de uma prova, você vai ter que analisar e avaliar o processo, né, de uma maneira multiperspectiva, porque não é somente o aspecto técnico, mas o aspecto também comportamental, não é? Os alunos têm que falar na sala, isso é uma outra coisa que eu acho muito importante. Né? No modelo tradicional, o aluno passa um semestre, ele pode não dizer uma palavra num semestre inteiro. Né? Na nossa metodologia, ele fala toda a aula, ele vai apresentar coisas. Ele vai apresentar o que ele aprendeu na teoria, vai apresentar o que ele produziu e vai apresentar para o usuário dele. Né? Eu quero até usar esse semestre, né, que nós estamos fazendo. Imaginem, dentro da nossa sala de aula, nós temos uma meia dúzia de procuradores do Estado. Os alunos de graduação estão ao lado de procuradores do Estado neste semestre, né? E o trabalho que eles estão entregando visa atender diretamente demandas dessas pessoas, que não são pessoas, vamos dizer assim, que têm um tempo ocioso para ficar dentro de uma sala. Eles estão lá porque provavelmente vão receber coisas que são interessantes, né? E por isso aumenta ainda mais a pressão dos alunos. Então, por exemplo, eu não tenho, e aí é uma coisa positiva para os professores, eu não tenho o menor trabalho de motivar o aluno, né? De explicar, mandar o aluno estudar, porque como ele tem que apresentar coisas e o cliente dele está lá na sala, se ele não tiver o que dizer, né, ele vai se sentir muito mal. Então, por exemplo, no passado, eu mandava os alunos, estude, leia isso. Eu agora, olha, aqui está a técnica e você vai apresentar tal dia aqui. O problema é esse, e aí, obviamente, existe um time por trás, montado, para dar suporte a isso. Nós temos monitores, nós temos auxiliares de docência, você, por acaso, nesse semestre, está fazendo esse papel. Né? Então, os alunos, isso eu queria até destacar para quem... Então, nós somos 40 alunos para um professor, né? Para um outro modelo onde eu tenho esse mesmo número de alunos, mas existe um professor, nós estamos com 5 doutorandos, Álvaro, é um de 5 dentro da sala de aula, né? Mais o monitor, mais meia dúzia de procuradores, né? Então o time, entre aspas, que vai guiar esses alunos é um time de 12 pessoas. Então é uma mudança de paradigma muito grande, né? Não dá nem para comparar. Né? Inclusive, essa semana eu fiz uma coisa que eu realmente sinto, porque na aula tinha um aluno antigo, não é, meu, eu até pedi desculpas a ele, porque ele está fazendo mestrado e tinha estudado na graduação há muito tempo atrás comigo. E eu digo, olha, eu peço desculpas de não estar fazendo isso, de não ter feito isso há mais tempo, porque ele estudou no modelo antigo, né? E ele mas é verdade, né? Eu acho que depois que você faz essa transição, fica até, eu nem sei, acho que dá mais a outra aula, nem mais sei, dá aquele outro jeito lá, entendeu? Sem
criar na sala um ambiente de discussão, de trocas de ideias, né? Que, por acaso, se a universidade não for por esse caminho, eu acho que ela vai se tornar irrelevante. Entendeu? Professor, aproveitando aqui, a gente já está caminhando para o final, mas além de todos esses participantes, né, que é o professor, os mentores, o pessoal de estágio de docência, o monitor, tem também a participação do pessoal do Ligov dentro, que é para dar também um apoio. Tá? Certo. Vamos então separar as coisas, né? Veja aí, só, olha, vamos falar um pouco sobre o que é esse Ligov, porque nós falamos no começo, acho que é importante explicar. Dentro dessa nossa visita à ATI, que eu lhes falei no passado, há uns 2, 3 anos atrás, nós concebemos também a necessidade de que cada órgão do Estado tivesse um grupo de pessoas, né, desejavelmente egressas da sala de aula aberta, que passaram pelo menos um semestre lá. Né, e essas pessoas elas estariam dentro dos órgãos do Estado para receber os produtos da sala de aula e os desenvolver e os customizar, porque eu acho que fica claro que em um semestre não dá tempo de desenvolver um sistema comercial. Então, o que nós desenvolvemos são motores, são ideias, testamos princípios, né? E aí, a ideia, então, foi de também criar um conceito novo, que é um laboratório. Na verdade, existe isso, são laboratórios do mundo real, mas fizemos uma adaptação para que esses laboratórios do mundo real ficassem dentro dos órgãos, se chamassem laboratórios de inovação de governo e que estivessem integrados no fluxo de produção da sala de aula. Então, você participou também disso, Álvaro. Quando você terminou o semestre, no semestre seguinte, né, e também aí tem que ser dadas as devidas salvas à administração da PPE, né, você montou um time, né, e esse time agora, para nós, é uma ponte muito importante, porque tudo que sai da sala de aula encontra uma ambiência dentro do órgão público, para que essa prova de conceito ela seja desenvolvida e se transforme efetivamente em um produto de linha. Né? Então, o Ligov, se a sala de aula aberta é uma metodologia, o Ligov é uma ambiência, né, preparada para receber esses produtos, né, e, de forma articulada, né, fazer com que a universidade tenha um eco. Né? Imagine o cenário contrário, onde nós mandássemos os motores, e aí esses motores iam pousar na mão de quem? Dos procuradores? Não seria possível, nesse exemplo específico da PGE. Agora, se nós mandamos esses motores para um time que já passou dentro da sala de aula e que está dentro da instituição, do órgão público, não é? A possibilidade, a probabilidade disso virar um produto, ficar mais bem customizado, é muito maior. Então, é fato, não é, que nessas edições da sala de aula aberta, nós temos também o privilégio de ter ex-alunos, não é, que hoje são contratados, por exemplo, a PGE, isso, diga-se de passagem, não é, tomou uma medida muito interessante, ela contratou alguns ex-alunos, não é estágio, não. Outros órgãos, por exemplo, a Deu uma travada aqui agora. Bom, mas de qualquer forma, então, o que eu só queria dizer, né, é que há várias modalidades, mas o importante, então, é que o Ligov é uma outra construção de aproximação da universidade com a sociedade, só que trabalhando no outro lado. Se essa metáfora for bem aceita, nós estamos construindo uma ponte da universidade, né, e a cabeça dessa ponte está dentro da sala, e a outra cabeça de ponte está dentro do órgão, e o Ligov é esse local. De maneiras que, no caso, por exemplo, seu, se um procurador tem um problema, ele não precisa vir para a universidade, ele vai, fala com você,
e você traz esse problema diretamente para dentro da sala de aula. É quase como uma ligação, não é, umbilical da universidade com os órgãos apoiados. E o nosso plano, Álvaro, assim, o nosso sonho, é que cada órgão do Estado tenha um grupo de pessoas, não é, que tenha passado dentro da sala de aula e que esteja aberto justamente a receber, né, esses produtos do lado de lá, né, e fazer com que a distância entre universidade e sociedade praticamente não exista, porque não deve existir. Todos que estão aqui escutando, né, eu estou vendo aqui um ex-aluno meu da Índia. Hi, Paul, how are you doing? Então, nós estamos tentando fazer com que os muros da universidade sejam derrubados. A universidade não pode ter muro, entendeu? A universidade, ela não é um local, como eu digo, a universidade é um momento na vida de cada um, e dentro da sociedade ela tem que ser uma coisa constante. Ela não pode ter um lugar que você vai lá, elas têm que estar omnipresente, certo? Aliás, o nome não deveria ser... Tem um carro aqui passando de bombeiro. Espera aí. Faz parte. Veja, a universidade, o nome não devia ser universidade, devia ser omnicidade. Ela devia estar em todo canto. Então, de certa maneira, a sala de aula e o Ligov, elas são duas partes, duas metades do mesmo todo, entendeu? Desse projeto de modernizar a instituição acadêmica, né? E fazer com que ela seja mais relevante para a sociedade. Se eu me permita dizer que, no paradigma orientado a objeto, essas duas classes são componentes, uma é componente da outra, não é agregação, não. Não é agregação. A relação é mais próxima ainda. É verdade. Nós temos aí alguns minutos finais. O senhor gostaria de dar alguma orientação para quem deseja entrar nesse processo de sala de aula aberta e transformar? Bom, o caminho de entrada que nós montamos é através do nosso parceiro de primeira hora, que é a ATI. A ATI, todo semestre, faz um workshop de prospecção, né? Nós temos lá a Mônica Bandeira, que é a gerente de inovação. Então, os órgãos do Estado procurem Mônica Bandeira. As empresas, eventualmente, que queiram participar, como a gente ainda não está com esse outro lado pronto, me procurem, porque, eventualmente, nós podemos tentar encaixar, certo? Agora, eu queria... Uma introdução abrupta, né? Antes que termine, daqui a pouco, se for completar uma hora, ele derruba, né? Eu queria só fazer uma mensagem final, dizendo para todos o seguinte, olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Nós temos muitas crises simultâneas. Agora, eu ainda sou um vibrador pela academia. Eu acho que é a instituição, uma das poucas instituições que pode mudar esse país para melhor, né? A universidade e a educação é o caminho de um país se tornar verdadeiramente independente, não é? Não embarcar nesses arrobos de se tornar uma colônia tecnológica. Nós temos que fugir disso, né? É triste nós termos cortes em educação, é triste nós ouvirmos pessoas falando mal da ciência, não é? Dá para a gente que estudou um pouco como eu estudei, dá até um desgosto, não é? Ouvir muita gente que deveria ser defensor da universidade, como reza a Constituição, não é? Agir como um algoz da universidade. Mas a mensagem é positiva, não é? Saibam que tem muita gente que está lutando pela sociedade, não é? Pela universidade, por uma organização melhor do Estado, não é? E se vocês têm interesse de se juntar nessa luta do bem, eu diria, não é? Eu acho que o caminho da participação conjunta, ele é o melhor caminho, certo? Se você não é da universidade, mas é de um órgão, procure a ATI,
não é? Se é da universidade ou já fez, faça uma pós-graduação, mas se aproxime da academia, certo? A universidade não é, como muita gente pode pensar, não é, um estorvo para a sociedade. Não é uma conta cara, não é? Vale a pena o investimento que se faz em ensino, em ciência, em tecnologia, em inovação. E, finalmente, Álvaro, tem muito se fala de inovação, de empreendedorismo, não é? Mas, assim, a gente precisa entender que inovação e empreendedorismo nasce dentro de salas de aulas, não é? Muito pouco provável que você tenha uma intuição, não é? Dormiu e acordou com ideia. Isso aí acontece, é possível, mas a maioria dos casos é fruto de hard work, de suor, entendeu? Tá bom? Ok, professor. Muito obrigado, viu? Eu acredito Eu que que... agradeço a sua. Você é um bom entrevistador, viu?